Caralho, mano, como é que o maluco fala uma porra dessa de um velho, mano? O cara brincando ali, mano, com o jogo, velho. Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou contar uma história pra vocês que me parte o coração. De verdade, esse tipo de situação me deixa muito triste. Eu vou contar a história do streamer Glory and Gold. Eu não sei se você já ouviu falar sobre ele. Alguns canais de opinião fizeram vídeos contando a história dele, mas eu quero falar um pouco sobre isso e também falar um pouco sobre como a gente vai longe demais na internet pra ganhar hype, pra ganhar visualização e quando a gente pensa em canais de opinião, por exemplo, que monetizam em cima da morte, da desgraça das outras pessoas, vocês vão se surpreender com o que algumas pessoas são capazes. Se eu gostei, é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal aqui do professor. Eu não sei se você notou, mas isso aqui é uma série nova no canal, onde eu vou contar histórias de streamers, histórias bizarras, situações que aconteceram e assim por diante. Eu tinha uma série assim no laboratório que se chamava Lendas do Solo Kill, e hoje a gente vai estar fazendo essa série aqui, só que com streamers e pessoas que existem. E, bom, enfim, se vocês gostarem ou não, escrevam nos comentários o que eu devo dar de nome para essa série, não sei. Mas vamos falar um pouco sobre o Glory and Gold. Bom, muitas pessoas, né, quando vivem a sua vida e chegam na velhice, elas acabam tendo uma velhice muito sozinha, né, muito solitária. Porque os pais, eles meio que têm os seus filhos eles vão ter filhos também, vão ter suas vidas, vão simplesmente embora de casa, vão deixar o ninho, e os pais vão ficando cada vez mais idosos, cada vez mais abandonados. Muitas vezes os filhos, eles abandonam por completo os seus pais, né? E muitos idosos acabam ficando numa situação de solidão eterna. Até porque muitas vezes os idosos eles são tratados como simplesmente descartáveis. É como se você chegasse numa idade, sabe? E você não tivesse mais uso para a sociedade. Você se aposenta e aí você não tem mais nem mesmo a sua profissão que você fazia. E isso é um baque psicológico muito grande. Idosos geralmente têm muitos casos de depressão por causa disso. Não só porque quanto mais velho você fica, mais próximo da morte você tá, né? Mas também pelo fato de você viveu a sua vida inteira, você construiu um monte de coisa, você lutou por um monte de coisa e agora você não desempenha mais aquela função que você desempenhou por tanto tempo e você não tem mais nem mesmo a sua família, que foi justamente o maior motivo de você ter lutado por aquilo tudo, sabe? E aí quando você olha pra tudo isso, você olha pra trás, você se pergunta: por que eu fiz tudo isso? Bom, no caso do Glory and Gold, ele começou a fazer lives, né? Assim como alguns idosos começam a fazer lives ou fazer vídeos no YouTube, simplesmente para ter pessoas com quem conversar, para ter alguém para estar do seu lado, para contar uma história ou jogar um jogo. E o Glory and Gold, ele jogava um jogo chamado RuneScape. Eu imagino que muitos de vocês já devem ter jogado esse jogo, ou até mesmo jogam até hoje. É um jogo que fez a infância de muita gente. E o Glory and Gold jogava bastante ele. E era simplesmente um senhorzinho que queria jogar uns jogos e simplesmente conversar com pessoas nas lives para se sentir menos sozinho, menos solitário. E do outro lado a gente vai falar de um youtuber chamado Kingstar. O Kingstar, ele tem um canal chamado Drama Alert. O Drama Alert é gigantesco, é um dos maiores canais aí do mundo em visualização. E é um canal focado em treta, é focado em falar sobre dramas de streamers, situações, falar de fofocas. Ele é mais ou menos que o Léo Dias da gringa, talvez. Muita gente compara ele com o Treta News. Só que eu acho que o Treta News ele é muito mais ético em relação às suas postagens do que o Kingstar. No caso, o Kingstar, ele participou de várias polêmicas diversas vezes, sendo que ele já monetizou em cima da morte de pessoas, ele teve uma situação que cancelaram muito ele falar sobre um streamer especificamente que tava, tipo, nos seus últimos dias e ele simplesmente fez uma postagem sobre isso e falou ainda, né? Mas eu não vou cobrir essa história. Tipo, o cara vai, escreve uma postagem no Twitter, ele fala sobre fulano de tal vai morrer aí, ó, daqui algumas semanas, hein, clã? Se prepara, não sei o quê. Mas eu não vou fazer vídeo sobre isso, não. E, bom, enfim, é meio chato esse tipo de situação, porque por mais que ele fale que não vai criar conteúdo ou tentar ganhar hype em cima disso, ele tá ganhando hype em cima disso, né? Ele tá gerando monetização em cima disso. Bom, de qualquer maneira, uma das situações mais controversas que ele se envolveu foi justamente com o Glory and Gold. Ele basicamente fez um vídeo, né, lá no canal dele, acusando que o Glory and Gold seria um pedófilo, mano. Tipo, do nada. Por que que ele fez esse vídeo especificamente? Algumas pessoas acharam que ele fez isso como uma piada, como uma forma de se divertir, dar risada, ou achar engraçado que ele estaria falando disso do senhorzinho de idade, ou até mesmo por preconceito, porque o cara fala, ah, o senhorzinho na internet, então ele deve ser.
Mas, na verdade, né, segundo o próprio Keemstar, isso aconteceu porque um cara, um roteirista dele, escreveu, né, que o senhorzinho ele era Pedro, e se baseando no nome, né, do cara, porque tinha um cara que tinha o mesmo nome, né, que esse streamer, e ele tava preso por causa disso, e ele tava cumprindo a pena ainda, e o cara simplesmente pegou, né, e falou, é o mesmo cara, e simplesmente fez um roteiro sobre isso, jogou ali, e o cara fez um vídeo expondo o senhorzinho pra muita gente. E, cara, eu já falei sobre isso na internet. Na internet a gente tem um problema muito grande, que é a pessoa que dá o primeiro tiro, ela tem vantagem. Então, além disso, né, também tem a questão do canhão da pessoa. Por exemplo, um canhão de alcance, que nem, por exemplo, o Drama LED, seria muito maior do que um senhorzinho que simplesmente quer passar um tempo ali com algumas pessoas e conversar, não se sentir tão sozinho, não se sentir solitário, sabe? E nesse caso especificamente, obviamente o senhorzinho acabou saindo perdendo. Não só porque o senhorzinho acabou tomando um expose de um youtuber de milhões, mas também porque ele não tinha postado nada antes, ele nem sabia desse tipo de situação. O senhorzinho fez uma live chorando e falando que ele sabia muito bem quem ele era e que You know, I know who and what I am, and my real friends know who and what I am, and they stuck by me. Thank you very much for everything. é muito triste essa parte, cara. É muito triste, realmente pesado. E no final das contas teve um grande backlash também, né, pro Keemstar. O Keemstar recebeu muitas críticas, muita gente, tipo, cancelou ele. Mas é aquilo, né, clã? As coisas passam, as pessoas esquecem e hoje em dia tá todo mundo aí de boas, né? Tipo, ele continua fazendo os mesmos vídeos que ele fazia antigamente, continua passando pelas mesmas situações, as mesmas tretas. E o senhorzinho, né? Bom, enfim, pelo menos ele teve a sua, como posso dizer, reputação limpa nessa situação. E muita gente acabou conhecendo ele, acabou conhecendo o conteúdo dele, né? A produção de conteúdo dele. Isso é maravilhoso. Mas me deixa muito triste pensar que na internet tem pessoas tão ruins e essas pessoas têm tanto alcance, né? Como foi o caso recentemente aqui no Brasil da Clara Castanho, que acabou sendo vítima de uma situação muito parecida com essa, né? Na verdade, talvez até mesmo pior, porque no caso dela, tipo, foi uma situação muito merda no geral. E, tipo, sei lá, mano, é foda, porque essas pessoas simplesmente não têm escrúpulos nenhum, são psicopatas que simplesmente veem uma coisa e pensam no hype, na visualização, enquanto eles podem ganhar, e é isso que move eles, é a única coisa que faz com que eles continuem andando. E essa história me deixou muito triste. Bom, de qualquer maneira, mas teve um final feliz aí pra essa história. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando, claro, tipo, vou fazer mais vídeos sobre histórias como essas, assim. Vou trazer aqui pra vocês e eu quero saber se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, se vocês estão entendendo, né, que isso tá virando uma série. Escrevam nos comentários aí. Sugiram temas também, que, tipo, é infinito, né? Tem muito streamer, tem muita coisa. E vamos lá. Muito obrigado, beijo, a gente se vê depois.